presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui mais uma vez. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que
força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos louvor, aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Estamos aqui para adorar e louvar ao nome do nosso Senhor, iniciando mais uma noite de adoração ao nosso Deus, ao nosso único e bendito Salvador. Eu gostaria de pedir que ficassem em pé. Nós vamos fazer uma leitura conjunta, juntamente com a nossa irmã Beatriz. Por esta razão, também nos convido os irmãos a fazer a leitura conjunta. Não. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da esperança da luz. E juntos também vamos entoar uma canção, porque estamos sempre em fervente oração diante do nosso Pai. E por isso nós vamos louvar todos juntos. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não pode excluir o que estás a pedir, sem que tu
a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentir e tua alma se abriu, tudo deixando faltar. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Aleluia. Quando todo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Aleluia! Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Aleluia. Querido Senhor, Tu és um Deus supremo, Pai. Em oração queremos entregar tudo diante do Teu altar, Pai amado. Senhor Deus eterno, e sabemos, meu Deus eterno, que o Senhor, que tem controle sobre todo o universo, que é Deus sobre todo o universo, Senhor, tem amor por mim, tem amor por cada um que aqui está, Senhor Deus. O Senhor quer ter um envolvimento íntimo com os teus filhos, mas é necessário, Senhor, que nos entreguemos diante da tua presença, Senhor, tudo deixando diante de ti, confiando em Ti em todo momento. Assim como um filho depende de um pai, queremos ser cada um de nós em Tua presença, Senhor. Queremos, Senhor Deus amado, entregues em Tua presença, meu Pai, em adoração ao Teu Santo Espírito, meu Pai amado, e diante, Senhor Deus eterno, de todas as pessoas, meu Pai amado, entregarmos o nosso coração, a nossa vida, meu Pai amado, para que o Senhor, meu Pai, faça dela aquilo que Tu quiseres, meu Pai, que sejamos, Senhor Deus, luz neste mundo, meu Pai amado, para levarmos a todas as pessoas a ciência de tão grande salvação, de tão grande amor que o Senhor tem por cada um de nós, Pai. Senhor Deus eterno, e que nós possamos começar a fazer isto nesta noite, Senhor Deus, entregando as nossas vidas diante do Teu altar. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Podem se assentar, irmãos. Fiquem à vontade. E quero de pronto apresentar os nossos visitantes, porque todos aqui são bem-vindos. O Senhor, Ele nos acolhe a todos debaixo de suas mãos. E aqui nós, como família IBNC também, nós queremos fazer isso dando as boas-vindas. Primeiramente, é um fato muito interessante, que eu chamo de creche da Nara, está aqui.
A creche da Nara está aqui presente conosco, se vocês não sabem. A nossa irmã Nara, ela tem um amor tão grande por todos que ela faz isso como o Senhor nos ordena. Ela ama e acolhe. E a Nara, na casa dela, vocês podem a qualquer momento. Tem muitas crianças lá. E isso é porque ela é uma pessoa que expressa esse amor. E é por isso que essas crianças, elas não abandonam a tia Nara de jeito nenhum. E eu quero apresentar aqui os convidados do Emanuel e do Isaac, a Ieda e o Brian. Levanta a mãozinha, a Ieda e o Brian. Os outros são conhecidos, a outra turminha ali que está com ela já é conhecida. Mas o Enzo e o Pietro também, eles são mestres em trazer amiguinhos, tá? Nós precisamos aprender com essa galerinha, viu? Precisamos aprender. O Enzo e o Pietro trouxe o Luiz como visitante. Levanta a mãozinha, Luiz. Que lindo. Olha, Ieda, Brian e Luiz, vocês são amados e muito bem-vindos em nosso meio, tá? E nós queremos sempre ver vocês aqui conosco. Mas nós também temos uma outra visitante. O pastor já tinha fuxicado alguma coisa para a gente. Fuxicado. Já tinha fuxicado para a gente. E, olha, é com muita alegria que o Samuel, ele nos traz para conhecermos a sua namorada Luísa. E nós ficamos muito felizes, Luísa, em te conhecer, porque você é linda, forma um lindo casal com Samuel. E nós temos uma gratidão muito grande, porque todas as pessoas que a família Macedo traz para que nós conheçamos, é do nosso coração, e você já é do nosso coração, e bem-vinda na nossa família, viu? Se sinta à vontade em nosso meio. E, irmãos, cada um de vocês, sintam-se à vontade na presença do Senhor. E agora nós vamos fazer aquele exercício legal de novo. Vamos ficar em pé? E eu quero convidar aqui a equipe de louvor para que nós continuemos este momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite, igreja. A graça e paz. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitória às nossas vidas. Vamos do começo. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias,
Convido os irmãos a orarmos. Convido os irmãos a orarmos. Senhor, meu Pai amado, nós te exaltamos e queremos te agradecer pelos recursos que são recebidos na sua casa. Nós pedimos para que eles possam ser multiplicados e pedimos também para que não possa faltar nada na sua casa, nem na vida de cada um dos nossos irmãos. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Irmãos, agora chegou a hora, né? A hora mais esperada da igreja, né? A saída das nossas crianças até 10 anos, 11, não sei direito, com a tia Janine. E aproveitando para chamar o nosso pregador da noite, que ninguém conhece, mas eu vou apresentar para vocês, Pastor Josias. Graça e paz, irmãos. Felizes com Jesus? Perguntem se o Samuel está feliz com Jesus e por quê. A minha
A amada esposa, antes de sair de casa, falou: amor, você não vai aprontar nada lá hoje não, né? Eu falei: eu vou ser o que eu sou. Não tem como não aprontar, irmão. Tem que falar algumas coisas. Mas a gente está feliz por a chuva ter chegado. Amém? Glória a Deus. Tanto tempo esperando por essa chuva. E finalmente ela chegou. Quem está com calor aí? Eu também. Eu vou aumentar esse trem aqui, mas acho que as folhas... Já perguntaram para o Samuel se ele está feliz? Eu falei para ele que o fim disso é casamento, então se prepara. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Aí, ó, falei que virar para querer fazer esse... Não, vamos dividir esse negócio aí. Eu quero colocar o tema exposição. Isso. Oração sem palco. Queridos, quando a gente fala de oração, normalmente, quando a gente aborda esse tema, aborda esse assunto, nós estamos entrando num território muito amplo, principalmente no que se refere a formato de oração. E na minha opinião, na minha sincera opinião, baseado também naquilo que a gente estuda, né? Não há uma única forma ou modelo para orar. Não há. Mas, desde a infância, ao longo da nossa vida, a gente, talvez até de uma forma ingênua, as pessoas nos impõem alguns formatos ou algumas regras para nós fazermos oração. Eu até acredito que isso é mais uma força do catequismo, né, da catequização. Tem que ensinar. E eu acho legal, quando eu falo catequização, as pessoas só pensam na igreja católica. Mas é do ensino, né? A gente talvez aprende esse formato através do ensino que nos passa na infância. E desde a infância nos passam alguns formatos, alguns modelos. E eu quero dar um exemplo para vocês. Próximo slide. Desde a infância, a gente aprende que tem que fechar os olhinhos para... fecha os olhinhos para orar. Com essa musiquinha? Já? Abra a boquinha. É claro que isso é uma forma pedagógica. Feche os olhinhos para orar. E essa imagem também nos traz um outro formato que nos ensina, né? Juntar as mãozinhas. Vamos falar com o Papai do Céu. Vamos juntar as mãozinhas. Qual é a tia que já fez isso? Levante a mão aí. As tias estão tudo com vergonha, levanta a mão. Vai que vem a cipuada daqui a pouco, né? Mas não é cipuada não, isso é normal. A gente faz isso, né? E também dobrar os joelhinhos. Aí as tias falam assim, os mais velhos, né? Os adultos falam assim, gente, vamos fechar o olhinho para falar com o Papai do Céu, vamos dobrar os joelhos e vamos juntar as mãozinhas. Tem problema nisso? Nenhum problema, claro que não. Mas esse é um formato, de uma forma empírica, uma forma, né, cultural, que se passa para falar sobre reverência na hora da oração.
E é claro, obviamente, que nós sabemos que não é, ou não são os olhinhos fechados, as mãozinhas juntas, né? Ou os joelhos dobrados, que autenticam a oração. Não é nada disso. Que torna a oração válida, ou sagrada, ou ainda aceita. E quantas vezes, até diria também de forma ingênua, a tia vai falar com a criança assim na salinha, se você não fechar os olhinhos, papai do céu não vai ouvir. Aí danou, né? O trem ficou feio para a criança. Às vezes, esses ensinamentos de modelo ou formato de oração, quando eles atravessam a linha do que é universal e caem no dualismo, e agora a gente vai começar a aprofundar um pouco nesse tema, quando a gente começa a passar esses ensinamentos que nós diríamos que é universal, tanto faz no Nordeste, no Sul, na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, na Anglicana, na Luterana, se passa esses ensinamentos, e quando a gente ultrapassa a linha dessa religião universal, dessa Igreja Católica universal, e cai no dualismo da Igreja Católica ou dos protestantes, aí as coisas começam a ficar feias. Esses ensinamentos, eles começam a desenvolver preconceitos e heresias. Nenhum problema, falar, fecha o olhinho, junta as mãozinhas, dobra o joelho. Mas é lamentável quando a gente sai dessa ingenuidade e a gente começa a cair agora na apologia daquilo que nós defendemos na nossa confissão de fé. E é triste nós falarmos sobre isso, mas essa divisão histórica, esse cisma religioso que aconteceu entre a igreja única, que se tornou igreja protestante, igreja católica, trouxe muitas sequelas para nós, trouxe muitos problemas para nós, e muitas vezes nós herdamos esses problemas como regras de sagrado. Por exemplo, se a gente não tomar cuidado, a gente cai nas heresias e nos preconceitos de uma forma muito rápida e persistente. Na minha infância, quando eu falo na minha infância, e falo de verdade isso, não estou criando uma historinha para vocês. Quando a professora falava assim, vamos rezar pela saúde do coleguinha, dentro de mim eu falava, crente não reza. Rezar não é de Deus. Mas me ensinaram assim. E tudo isso sabe por quê? Porque nós fugimos dos princípios do que era para ser uma igreja e caímos nos princípios do confessionalismo. Eu vou escolher a igreja que eu quero ser, o formato de igreja que eu quero ter para mim. E talvez o formato de igreja que Deus, que Jesus ensinou para nós perdemos a referência disso. Então eu aprendi que rezar não era de Deus. E eu carreguei esse pensamento por muito tempo na minha vida. Depois entendi que assim como preconceituosamente falamos que rezar pode não ter nenhum efeito no coração de Deus, eu aprendi também que muitas orações também não têm sentido e efeito no coração de Deus. E eu percebi que tanto rezar como orar é mais um jogo de palavras para ofender pessoas. Ou para criticar pessoas. Quando me ensinavam que rezar não podia, e eu estou sendo bem delicado com vocês, porque eu falei aqui que rezar não é de Deus, é o que me ensinaram na minha infância, mas na verdade falavam para mim que rezar era do diabo. E é assim que a nossa igreja
que se diz cristã evangélica, ela é fundamentada, assim que ela é construída, em cima de informações não verídicas, informações que não partiram do coração de Deus, que não partiram dos ensinos de Deus, mas esse dualismo, a partir do cisma religioso, começou a trazer informações particulares sobre interpretação de religiões. E nós começamos a viver mais as interpretações do que a própria religião, a própria palavra, o próprio evangelho. E a gente descobre com o tempo que se rezar não é de Deus, orar também não é. A Bíblia mostra para nós no capítulo 7 de Mateus, não está aí, pode ficar tranquilo. No capítulo 7 de Mateus, uma frase assim, olha, nós profetizamos em teu nome. Nós expulsamos demônio. E quem profetiza é alguém que ora também. Sabe qual é a resposta de Jesus para essas pessoas? Eu nunca te conheci. Isaías também fala sobre essa informação, esse sentido. Isaías 29 fala que a senhora, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe, está distante. Não me adoram. Mas a palavra nos lábios, em forma de oração, ela é ecoada por aqueles que têm um coração distante de Deus. Tiago, aquele que seguramente foi o continuador da igreja. Teve uma briga aí histórica sobre Tiago e Pedro, mas Tiago que segurou a peteca, né? Ele fala assim, olha, vocês pedem e não recebem. Sabe o que é pedir? É falar, é conversar, é falar em oração. Ele fala, vocês pedem e não recebem. Sabe por quê? Porque pedem mal. E o próprio Jesus, para ensinar sobre relacionamento com Ele, íntimo com Ele, verdade com Ele, Ele conta uma história do publicano e do fariseu. Teoricamente, o publicano é aquele que rouba, aquele que defrauda, aquele que engana, aquele que traz seu próprio povo. E o fariseu é o defensor da lei, é aquele que é o religioso máximo. E Jesus fala para nós, através desses dois personagens, olha, foram os dois orar. Um orou assim, Senhor, eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou o presbítero, eu sou o pastor, eu sou da IBNC, eu entrego meus dízimos. Grande coisinha. Mas fariseu faz isso. E o publicano chegou lá, falou, pode castigar, eu sou miserável mesmo. Pode me bater, pode me condenar. Eu tenho feito coisa errada mesmo. Mas o que é engraçado, que tanto o religioso, quanto o que não era religioso, eles oraram, chegaram diante de Deus. Mas observem na história, nós não vamos tratar esse texto hoje, mas observem na história, olha a pergunta que Jesus faz, qual oração foi aceita, foi ouvida, qual voltou atendido para casa? E eu trago esse texto para mostrar que a oração que se faz, em alguns contextos, não passam de cumprimentos religiosos. Queridos, não obstante a estes comentários prévios, eu quero refletir com vocês hoje, considerando o tema que eu apresentei, sobre o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Próximo slide, por favor. Vocês conseguem ler daí, não? Então leia para eu descansar minha voz aqui, por favor. A gente já ouviu várias pregações, vários estudos sobre esse texto. Esse texto nos apresenta
uma orientação do próprio Jesus, ali no seu sermão do monte, né? Do próprio Jesus, ele nos dá essa proposta de oração, esse tipo, essa forma de orar. Mas o que precisa ficar claro, e eu gostaria que hoje ficasse bem claro no coração de cada um, o que precisa ficar claro aqui é que o olhar de Jesus não está voltado para a oração em si, o modelo ou lugar. Não está. Esse texto aqui, apesar de citar a palavra oração, o olhar de Jesus não está voltado para a oração em si. Apesar de ele descrever sobre algumas coisas em relação à oração, o olhar de Jesus não está para a oração. O olhar de Jesus está sobre quem faz a oração. Entre, por favor. Olha o que o texto diz. Tu. A gente olha para o fechar a porta, a gente olha para o entrar para o quarto, o pai ver secreto, mas a gente não olha para a expressão tu. Jesus está olhando para uma pessoa, Jesus está olhando para um indivíduo, Jesus está olhando para você, está olhando para ele e fala, tu, é sobre você que eu estou falando, não sobre a oração. Ele fala, tu, porém quando entrares, e quando fores orar, faça essas coisas. Queridos, a maior expressão que eu acho que a gente pode tirar desse texto, do primeiro momento, é essa ideia de fechar a porta e orar sozinho. Isso é verdade, a gente pode fazer isso. Mas o olhar de Jesus não está voltado para a oração, está orado para quem vai fazer a oração. Olha, o verso anterior, por gentileza, clica no verso, próximo slide, isso. O verso anterior diz assim, e quando orardes, não serei como os hipócritas. Esse verso, ele confirma para mim e para você, que o olhar de Jesus, agora está bem claro, não é para a oração. A oração é um evento que qualquer pessoa pode fazer, mas não se pode fazer sendo de forma hipócrita. E Jesus faz isso. Ele olha, quando você entrar, não sereis como os hipócritas. É evidente, Jesus deixa bem claro que ele está ensinando sobre o posicionamento ou estratégia de quem faz oração. Irmãos, o que fala bem, o que não fala bem, o que é rico, o que é pobre, isso não importa para Jesus. Mas ele sabe quem é hipócrita e quem é verdadeiro na hora da oração. A oração, ela pode ser feita em qualquer lugar. Em absolutamente qualquer lugar. Quem é que nunca, talvez vocês não, mas eu sim, está tomando banho e dá vontade de orar? Pai, banho inspira a gente, né? Banho a gente pensa em tantas coisas, quando sai parece que a toalha enxuga tudo. Não esquece. Mas quando você está tomando banho, a memória vem, né, com tantas coisas boas. Mas há aquele que quando está tomando banho, aprendeu que se ele orar no tomando banho, ele está em pecado. É algo completamente contraditório. Mas aquele que ensina isso, eu pergunto, ainda que pareça que é vergonhoso, escandaloso, da onde tirou essa ideia que quem toma banho, está orando, está em pecado? Se não está escrito, se não foi Jesus que falou, se não foi Deus que falou, o que passar disso aqui, diz a Bíblia, é procedência maligna. Mas quantos atos malignos nós absolvemos e achamos que é divino? Achamos que é sagrado. A oração pode ser feita em qualquer lugar, queridos. Porém, quem ora não pode, não deve agir como hipócrita. E nem deve agir como um ator no palco.
e fazer da sua oração um espetáculo de atração para muitos espectadores. Você pode fazer oração em qualquer lugar. A propósito, quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, Daniel orou da onde? Da cova 2? É fácil, né? Jonas orou da onde? Lá da barriga do peixe. Agora, eu vou trazer um personagem para vocês. Para quebrar essas informações heréticas que passam para nós. Deus chama Agar e fala assim, ó, o Senhor ouviu a voz do teu filho. Uma criança, um jovem, abandonado, sem comida. E quando Agar estava para desistir dele, olha que Deus fala assim, o Senhor ouviu a voz do teu filho. Queridos, nós não podemos agir como um ator no palco, querendo atrair os olhares das pessoas para nós. Uma outra demonstração, e que eu quero trazer para vocês, que o olhar de Jesus não está sobre a oração, e sim sobre quem faz a oração, está nos versos 3 e 4. Jesus faz a mesma recomendação a quem dar esmolas. Olha ali, que espetáculo. Tu, porém, pode passar mais um. Aí, garoto. Versículo, olha aí. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda. O que faz a tua mão direita, ignora da esquerda, para que a tua esmola fique em secreto. E esse mesmo ato de dar esmola, Jesus fala sobre a oração. Então percebe, tanto quem ora, tanto quem dá esmola, é que é o personagem principal. Não é o ato só de dar a esmola, ou o ato de orar. Ele fala, tu que ora e tu que dá a esmola. O que ele faz? Faça em secreto. Fique em secreto. E teu pai, que vem em secreto, ele sabe o que está acontecendo. A grande verdade, querido, é que tudo que fazemos, dentro ou fora da igreja, preste bem atenção nisso, dentro ou fora do casamento, dentro ou fora da empresa, à vista ou não das outras pessoas, tudo o nosso Pai está vendo. A grande mensagem, e que nós precisamos entender, que Jesus está passando nesse texto para nós, é assim, olha, tu precisa entender uma coisa, não é o que tu fala que é importante, é quem te vê que é importante. E Jesus está só chamando atenção para nós nos moldarmos algumas coisas que é fugir da religiosidade, fugir da aparência. Ele fala, tu quando orares, sai desse negócio ritualístico, sai dessa coisa de, sabe, de todo mundo te ver. E a prova é que podem usar as mais belas palavras, mas aquele que está em secreto, que te vê em secreto, sabe quem você é. Dentro do casamento e fora do casamento. Dentro da igreja, ai santinho, eu te louvarei. Deus sabe quem você é, aqui dentro e lá fora. E é essa informação que precisa ficar gravada na minha mente e na sua mente. Eu vou falar com alguém agora que sabe o que eu estou fazendo. E eu pergunto,
Precisamos ou não aprender com Jesus o que ele falou sobre oração antes de qualquer coisa. Pai, perdoa os nossos pecados. Porque ele sabe quem nós somos. No século XX, em meados dos anos 1970, 1980, surgiu um movimento dentro do cristianismo chamado de neopentecostalismo. Este movimento divulgou amplamente eventos cristãos, gospel, realizados em estádios, em ginásios, em espaços públicos e etc. Esse movimento neopentecostal é algo novo. É algo próximo a nós. E eu confesso para vocês, esses eventos do neopentecostalismo são eventos bons, fervorosos. Ele gera aglomeração de pessoas, de multidões. E tudo isso, de verdade, tudo isso tem o seu aspecto positivo. Mas, infelizmente, vou falar uma frase para vocês. Onde tem gente... Só a Luísa que não sabe disso. Olha, a Luísa já sabe. Onde tem gente, é isso que acontece. O movimento neopentecostal começou a gerar eventos maravilhosos de ginásios, sabe, estádios, escolas públicas, área pública, aquela coisa espetacular que atrai, que envolve, que seduz, que faz a gente ficar louco por Jesus Cristo. Mas aonde tem gente, tem gente. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Queridos, qualquer evento, mas qualquer evento mesmo, onde o adorador deixa de ser um adorador e passa a ser um ator, ou se transforma num artista, ele deixa de ser uma pessoa e passa a ser um personagem. Qualquer lugar, para ele, não passa de um palco, onde ele é o espetáculo. A gente aprendeu com esses eventos, e é triste, é lamentável. Se você entrar numa igreja dessa aqui com 50, 40 pessoas, 50 com as crianças, não sei quantos tinha total, você fala assim, nossa, a igreja é tão, né, tão pouca gente. Aí tu vai numa igreja que tem 500 pessoas, num evento que tem, sei lá, milhares de pessoas. Você não só fala da quantidade de pessoas, mas fala, poxa, Deus estava presente lá. Deus estava atuando lá. Estava cheio de gente. Aí quando vem numa igreja talvez pequena como essa, fala, lá os irmãozinhos, sabe, simplesinho. E é triste porque esse movimento do neopentecostalismo trouxe essa sensação de que para Deus estar presente é preciso ter movimento. E eu entendo exatamente o contrário que a Bíblia fala. Aonde estiverem, preste bem atenção nessa palavra. Aonde, preste atenção nessa frase que eu vou usar daqui a pouquinho. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio. Tudo bem que esse texto não se refere à quantidade em si, mas vamos considerar esse aspecto. Onde tiver 2 ou 3, ali estou no meio deles. Está se falando de presença, preste atenção nisso. Queridos, o espetacular na nossa vida, se não for Jesus, se não for o reino de Deus, tudo não passa de um palco onde os seus personagens se escondem. Nos escondemos atrás das euforias, nos escondemos atrás das gritarias, nos escondemos atrás das emoções passageiras, efêmeras. Mas como tem palco, como tem multidão, aquilo gera, aquilo mexe comigo, é a minha adrenalina, aquilo é a minha referência sobre Deus. Sendo que a Bíblia fala um pouquinho diferente. A Bíblia fala para mim que as multidões, que a Bíblia conta, que relata, a multidão seguia Jesus. Isso é bom.
Mas hoje a gente percebe um efeito diferente. A multidão persegue o palco, persegue o homem, acompanha aquele que fala, e não sabem quem é Jesus. Mas é alguém que grita, é alguém que faz milagre, alguém que faz maravilha, ali eu vou estar. São essas pessoas que surgiram. Mas, infelizmente, quando o espetacular na nossa vida não é Jesus, a gente não passa de personagens que se escondem no palco. Vou falar algumas frases para vocês. E eu quero, depois dessas frases, concluir o sermão de uma forma bem objetiva. John Wesley. Ele é um teólogo arminiano, cristão britânico. John Wesley, ele é o líder precursor do movimento metodista. Ele é aquele que começou o avivamento público, trabalhou muito em cima disso. Próximo slide. Ele tem algumas frases que eu quero compartilhar com vocês. A primeira frase que eu trouxe de John Wesley para vocês é esta. Olha o que ele fala. O altar é o lugar onde o fogo não é espetáculo, é presença. Aonde estiver 2 ou 3, a presença de Jesus é que importa. E John Wesley consegue trazer essa informação de uma forma muito pontual no nosso coração. Olha, o altar é o lugar onde o fogo não é espetáculo. Queridos, ninguém vai atrás de espetáculo de espiritualismo. Ninguém vai atrás de espetáculo de manipulação de homem. A gente vai atrás, a gente vai estar perto da onde existe a presença do Deus onipresente. Ele está em todos os lugares, queridos. Aonde eu estiver, eu estou com Deus. Aonde estiver, eu adoro a Deus. Aonde eu me colocar, eu falo com Deus. Porque Ele é que é presença, e não o espetáculo. A outra frase de John Wesley, pode dar um enter, por favor. É essa aí, ó. As chamas do avivamento elas não caem sobre palcos, elas caem sobre corações rendidos. Como é bom entender isso. A gente quer entender essa emoção, quer receber essa emoção, quer ir até o palco, quer ir até onde está o evento, mas a Bíblia nos ensina sobre isso. E John Wesley captou isso de uma forma muito inteligente, que a chama do avivamento, ela não cai sobre palco, é no coração rendido, aonde você estiver, aonde eu estiver. Se eu estiver me rendendo ao Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o fogo do avivamento vem sobre mim e muda a minha história. Tem outra frase de John Wesley. Pode dar um enter, por favor. E eu fico impressionado com isso. Frase linda. A oração é uma peregrinação para a terra do quebrantamento. Quando John Wesley descreve isso, ele está falando da oração que não é palco, da oração que não precisa do palco. A oração é uma peregrinação para, para a terra do quebrantamento. Quando você começa a falar sinceramente com Deus, você começa a caminhar por essa terra que é muitas vezes o vazio dentro de nós, são os erros dentro de nós, mas em oração tu vai andando, vai quebrando, vai andando, vai quebrando, e a Bíblia diz que todas as coisas se fazem novas em Jesus Cristo, e nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu oro, quero estar junto aos teus pés. É isso. É isso. Já aos pés de Jesus, não é estar só no altar, só no palco, é estar falando: Senhor, aonde tu estiver eu quero estar. Me ensina. E a oração, que não precisa de palco, ela te conduz, ela te leva, ela te orienta e te faz chegar aonde você precisa chegar, ao quebrantamento. Mais uma frase. Essa frase é assim: muitos querem o vento impetuoso de Atos,
mas fogem da espera de Mateus 6, versículo 6. Quantos de nós falamos assim: Senhor, como no dia de Pentecoste, desce sobre nós o fogo, desce sobre nós o dom de língua, desce sobre nós o poder de cura. Eu também quero isso. Eu também quero isso. Isso não é problema nenhum pedir isso para Deus. Mas preste atenção, John Ellis consegue captar isso de uma forma muito sublime. Ele fala que muitos estão querendo esse vento impetuoso, mas foge do que é Mateus 6. E o que é Mateus 6? Mateus 6 lembra do versículo? Fecha a porta do teu quarto. O que fala? Acho que eu coloquei aí no próximo slide. Coloquei? Não, pode seguir. Não, volta. Pode voltar. Não precisa não. Isso. Olha lá. Fecha. Cadê? Entra no teu quarto. Fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Olha só. E teu pai que em secreto te vê, o que vai fazer? Te recompensará. E aí John Wesley fala o seguinte: muitos querem o vento impetuoso, mas não sabem e não querem esperar a ação de Deus sobre a nossa vida, porque essa é a verdadeira recompensa. Nós queremos ir para o altar e sair curado. Queremos ir para o altar e sair com a bênção. Ir para o altar e sair casado. Ir para o altar e sair com o patrimônio. Mas a Bíblia diz: olha, espera que aquele que te vê em secreto, ele está te vendo dia hoje, dia amanhã, noite hoje, noite amanhã. Na hora que você fala com o marido, fala com a esposa, fala com o filho, fala com o patrão, na sua relação conjugal, sua relação de sentimento, Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. E eu quero aquela resposta imediata. Por que isso? Por que aquilo? Se você ora de verdade, espera que aquele que vem em secreto te recompensará. Mas a gente quer a resposta imediata. Sabe por quê? Eu não sou fiel, eu não sou digno, eu não sou educado, eu não me dou, não me entrego, mas quero a resposta do altar. Só que Jesus ensina o seguinte: espera a resposta daquele que te vê em secreto. Jesus, Deus, Ele te vê em secreto. Esperar e fazer como Mateus 6, versículo 6 orienta, é fazer desta oração, esse falar com Deus, é uma confissão sem maquiagem. Pai, eu sou assim. Pai, eu sou isso. Não que Deus precisa que você fale, porque até mesmo antes de eu falar, até mesmo antes de você falar, Ele já conhece as nossas palavras. Mas é o ato de confissão. Oração sem palco é aquela que me leva a confessar diante de Deus. É aquela: Pai, lembra do publicano? Pai, eu não consigo. Eu tenho sido falho. Há uma força dentro de mim que eu não consigo vencê-la. É isso. Oração sem palco é uma confissão sem maquiagem. E eu vou falar algo para vocês já para a gente concluir. Oração sem palco é como cavar um poço em terra seca. Deixa eu explicar isso para vocês. Agora não, porque está chovendo. Mas quando nós estamos aqui em Brasilinha mesmo, quando na época ainda era de cavar água, cavar terra para chegar na água, cavar um poço para chegar na água. Quantos metros, às vezes, você precisa cavar para chegar na água? 12 metros, talvez 30 metros, talvez 10 metros. Mas aquelas primeiras machadadas, é terra seca. Você parece que não tem esperança, não tem expectativa. Mas Deus diz que quem ora com o Senhor verdadeiro, quem ora sem palco, é como cavar poço em terra seca. Vai cavando, que a mina da graça do Senhor vai surgir na vida daqueles que esperam, daquele que recompensa a nossa vida. Talvez pareça que não vai surgir água, mas espera. Aquele que te vê em secreto, Ele vai te recompensar.
E vou falar uma coisa para você. Talvez você esteja orando há 20, há 30 anos. Talvez na próxima oração, a tua oração vai ser o suficiente para as águas da bênção do Senhor começar a minar na tua frente. E você entender que valeu a pena orar ao Senhor dia após dia. Porque Ele é o Senhor que compensa e recompensa a vida dos seus. Talvez mais uma oração. Talvez mais um ano de oração. Talvez mais um dia de oração. Não desista. A menos que a gente queira fazer oração apenas de palco. Muitas vezes você pode se sentir pequeno, sem palco, sem microfone. Quero que você entenda uma coisa. É num lugar pequeno que Deus inaugura seus rios largos. Se você pegar o Rio São Francisco, ele é largo, transpassa o Nordeste aí, vários lugares, em Minas Gerais. Mas o lugar, a nascente dele, é algo tão fininho. Pode ser que você se sinta alguém sem palco, sem microfone. Mas a largueza da bênção do Senhor é muito grande para aqueles que persistem em oração. Essa pequena chama, essa pequena água que está correndo, nascendo perto de você, é que vai te revelar quão grande é o Senhor na tua vida, para te abençoar de forma incalculável. Talvez você não se veja, talvez você se veja como pequeno, simples, pobre, não alfabetizado, mas nunca se sinta vazio de Deus. Os pequenos, cheios de Deus, vencem os gigantes. Davi é um exemplo disso. Ele era pequeno, mas era cheio de Deus, e venceu o gigante. Os simples em Cristo herdarão o reino dos céus. É promessa de Jesus. Você até não sabe falar, mas Deus te conhece mesmo antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Antes de pedir qualquer coisa, Deus já conhece as nossas necessidades. Bom, e para terminar, oração não é um relatório. Oração é um abraço longo, afetuoso, é uma sintonia, é um consolo. Não é relatório. Você não precisa falar tudo, Deus já te conhece. Nós precisamos de orar e oração e não de palco. Que em nossas orações saibamos pedir vida simples e profunda, menos ruído e mais presença, menos correria, menos autoconfiança e mais dependência e mais obediência. Que nas nossas orações peçamos menos frases rebuscadas, porém mais coração humilde. Façamos como São Francisco. Próximo slide. Pode ler comigo? E se você acha que vai se ofender porque é a oração de um católico, eu te convido a sair da igreja e ir embora na chuva. Mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu quero te convidar a fazer essa oração, lendo comigo. Oração do São Francisco de Assis. Vamos ler? Se o pastor de vocês ver vocês orando isso aí, hein? Vocês rezando o São Francisco, vocês vão ter problema. Mas é a oração que Deus colocou no coração de São Francisco. E ele mesmo ensinou através de Jesus. Quem quiser, que doe, que venda, que distribua, que ame. Quando vocês quiserem fazer algo por mim, vai visitar alguém, vai amar alguém. São Francisco transformou isso em oração. E é esse homem de Deus, que serviu tanto a Deus na Igreja Católica, que nos ensina de verdade, que oração não é palco, oração é verdade. Eu quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. Você vai ouvir uma música comigo neste momento. Senhor, nós queremos, ó Deus, rasgar os nossos corações nesta noite. Nós queremos, Senhor,
nos derramar diante de Ti, para Te conhecer, Senhor. Não rasgarei as minhas vestes, rasgo meu coração. Eu buscarei a Tua face, Deus, não simplesmente Tuas mãos. Sei que não há outro além de Ti. Eu sei que não há outro igual a Ti, Jesus. Rasga o seu coração agora diante do Teu Senhor. Não rasgarei as minhas vestes, rasgo meu coração. Eu buscarei a Tua face, Deus, não simplesmente Tuas mãos. Sei que não há outro além de Ti. Eu sei que não há outro igual a Ti, Jesus. Se prostre diante do Senhor nesta noite. Prostrado aos Teus pés, eu prefiro estar pra Te conhecer. Tenho que Te adorar onde eu estiver. Comigo estarás, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que não há outro Deus além de Ti. Sei que não há outro além de Ti. Não há Deus como Tu, Senhor. Sei que não há outro igual a Ti, Jesus. E nós queremos nos prostrar diante de Ti. Prostrado aos Teus pés, eu prefiro estar pra Te conhecer. Tenho que Te adorar onde eu estiver. Comigo estarás, Senhor. Declare isso hoje. Eu prefiro estar, Senhor meu Deus, aos Teus pés. Prostrado aos Teus pés, eu prefiro estar pra Te conhecer. Tenho que Te adorar onde eu estiver. Comigo estarás, Senhor. Oh Deus, recebe, Senhor, a nossa adoração, oh Senhor. Em Teu altar eu entrego os meus sonhos, pois sei que o melhor virá de Ti. Não busco riquezas, só quero agradar no Teu coração, Senhor. Só as vozes louvam ao Senhor. Prostrado aos Teus pés, eu prefiro estar pra Te conhecer. Tenho que Te adorar onde eu estiver. Comigo estarás, Senhor. Ó Senhor, recebe, Senhor, essa adoração. Prostrado aos Teus pés, eu prefiro estar pra Te conhecer. Tenho que Te adorar onde eu estiver. Comigo estarás, Senhor. Aleluia, é o meu desejo. O desejo do Aleluia. Que essa seja a nossa realidade. Prostrado aos pés do Senhor. Antes de fazer a oração final, eu quero chamar algumas pessoas daqui, que eu quero orar por elas. São as pessoas que estão ensaiando para o Canta e BNC. Samuel, vem à frente, por favor. Yasmin, pode vir à frente. Dalit, Júlia, pode ficar aqui, por favor. Quem mais ensaiou sexta-feira? A Thaís está fazendo prova. Quem? Rebeca está em aula, né? Vitória saiu também? Saiu, muito bem. Então nós vamos... Estou esquecendo alguém? Fora esses que estão... São vocês. São
O ensaio do Canta IBNC está maravilhoso. Tem o Jonatas, tem o João Paulo, mas eles não são daqui, estão em outro lugar. E eu quero que esses meninos, essas meninas, elas entendam e façam desse dia 6 de dezembro o altar um lugar da presença de Deus e não de espetáculo. Se tiver espetáculo, que seja para a honra e a glória do Senhor e não para se prevalecer diante de homens. Que eles tenham o melhor, cantem com o melhor, mas que sejam instrumentos das mãos do Senhor. E que eles sejam o palco do Espírito Santo. Que eles sejam o palco da graça do Senhor. E que todos nós, no dia 6 de dezembro, que vamos estar aqui, que sejamos aqui diante da presença do Senhor e não diante de um espetáculo. O espetáculo, se não for de Cristo, não tem sentido para nós. Então quero convidar você a estender as mãos sobre essas vidas. Que eles entendam que o Senhor sabe quem eles são, aonde eles estão e como estão. E por isso eles foram chamados para cantar, para louvar, para exaltar. E nós vamos, junto com eles no dia 6, fazer parte desse grande momento de louvor, de adoração, de exaltação ao Senhor. Então coloque essa juventude nas mãos do Senhor, coloque esses instrumentistas na mão do Senhor. E todos nós, no dia 6, vamos vir aqui, não para fazer palco, mas para estar diante da presença daquele que é Senhor dos senhores. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, que o Senhor conhece no secreto, o Senhor conhece na individualidade. E eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que venha sobre essas vidas, e aqueles que não podem aqui, Senhor, estar conosco hoje, não puderam estar, Senhor, tudo que venha sobre eles para engrandecê-los, para, Senhor, fazê-los sentir mais arrogantes, Senhor, sentir diferente dos outros, nós anulamos em nome de Jesus, que eles sejam vasos de bênção, Senhor, de adoração, de louvor, de clamor, e que Tua glória, Senhor, seja manifestada através dele, e em toda a igreja estará Te adorando, Te louvando, no dia 6 de dezembro, Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Podem voltar aos lugares de vocês. E nós vamos orar encerrando esse momento de ministração e de adoração ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque nós precisamos da Tua palavra, Senhor. E é na Tua palavra que nós queremos crescer. É na Tua palavra, Senhor, que nós queremos viver sobre as Tuas orientações, Senhor, sobre os Teus princípios, sobre a Tua verdade. Pai, não nos deixe ser diferente. Que nós usamos, Senhor, desta fé para entrar, Senhor, em qualquer ambiente, seja no quarto, seja em casa, seja no trabalho, e na autoridade do Senhor, na autoridade em nome de Jesus, e na força do Espírito Santo, nós possamos clamar a Ti, Senhor, e entender que o Senhor tem bênçãos para cada um dos Teus filhos, aonde for, Pai, na empresa, na família, na saúde, Pai, que a fé do Teu filho, que a fé da Tua filha, Senhor, seja contemplada, e que haja milagre, Senhor, que haja cura, Senhor, que haja libertação, que haja transformação, Senhor, que haja prosperidade, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Senhor, estenda as mãos de vocês, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, amém. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana, e estejam em oração um pelos outros. Querido, vou botar aqui o slide para vocês verem aqui. A nossa igreja tem conta no YouTube. Então, vocês vão lá, gostando ou não da pregação, dão um like. Mas pode dar um não like também, não tem problema não, pode dar não like. Mas se cadastrem lá, façam o seu registro, coloquem a sua opinião. Gente, faça esse negócio funcionar. Se é para existir isso aí, que funcione para abençoar a vida da gente. Próximo slide é o dia 6. Tem não? Essa Janine é o Canta IBNC, ó, tá lindo o Canta IBNC, não perca o dia 6 de dezembro, a partir das 19 horas, excelente momento de adoração e louvor ao Senhor. Boa semana a todos vocês. Luísa,
Beijo no teu coração, muito obrigado. Que você venha aqui outras vezes que Deus permitir, em nome de Jesus. Amém? Você é muito bem-vinda. Queridos, abraço a todos vocês. Estamos terminados em nome de Jesus. Os alunos da EBN têm um papel aqui comigo para vocês. A prova de vocês.